o dia em que o Gracie Jiu-Jitsu foi derrotado por Yasuichi Ono. Tudo começou quando os irmãos Yasuichi Ono e Naoichi Ono chegaram ao Brasil e abriram uma academia de jiu-jitsu pertinho dos Gracie. Sim, jiu-jitsu mesmo. Nada de judô moderno. Os irmãos Ono eram mestres no judô, especialistas em luta de chão, imbatíveis nas finalizações e, para piorar a situação, faziam questão de usar o nome jiu-jitsu, o que irritava profundamente a família Gracie, que achava que só eles tinham o direito de colocar esse nome na porta da academia. Os Ono chegaram já causando. Abriram uma academia onde os treinos pareciam guerra, ninguém sorria, ninguém fazia drillzinho suave, e a cada queda, o chão balançava mais que os prédios no Japão em um terremoto. O Hélio Gracie e os membros da família, que gostavam de entrar nas academias para desestabilizar emocionalmente e chamar o outro para porrada, ficaram em choque quando chegaram na academia do japonês. Parecia uma zona de guerra, não tinha aulinha de jiu-jitsu, toda a aula era como se fosse uma competição entre todos os alunos. Diz a lenda que o SAMU já ficava de plantão em frente à academia. E o mestre Ono dava um grande incentivo para os alunos lutarem ferozmente em todas as aulas. Ele dizia que o aluno que conseguisse arrancar o braço ou a perna do coleguinha não precisava pagar a mensalidade naquele mês. O nosso grande mestre Hélio Gracie saiu da academia emocionalmente abalado quando viu aquela cena aterradora. Mesmo assustado, amedrontado e aterrorizado, o nosso amado, vitaminado e imbatível mestre Hélio Gracie decidiu chamar o japonês Psico para um duelo. Mesmo com medo do que poderia acontecer, o nosso glorioso e querido mestre Hélio Gracie percebeu que esse duelo seria uma boa estratégia de marketing para divulgar ainda mais o imbatível Gracie Jiu-Jitsu. Então a luta foi marcada, mas dessa vez não foi em nenhum estádio com uma multidão assistindo, mas sim em um local pequeno com poucos espectadores. Por que será? Diz aí nos comentários. As regras da luta seriam ao estilo Gracie Jiu-Jitsu, onde o oponente não podia socar, não podia chutar e não podia lutar. KKKK. Brincadeirinha. As regras eram simples. A luta não teria pontos, e se não houvesse finalização, a luta seria empate. E outra regra muito cabulosa era que se um dos lutadores encostasse nas cordas do ringue, a luta recomeçaria em pé. Nossa, que regra maluca! Então a luta do século entre o nosso querido, amado e glorioso mestre Hélio Gracie contra Yasuichi Ono, o japonês parrudo de 82 quilos, começou. O japonês Psico, como todo judoca, com exceção do nosso mestre de judô Hélio Gracie, era bom em derrubar o oponente. E nessa luta Yasuichi Ono estava com o capiroto e aplicou incríveis 32 quedas no nosso glorioso e amado mestre Hélio Gracie. Yasuichi Ono. Parecia aquelas mulheres lavando roupa na beira do rio e batendo o lençol na areia para tirar o encardido. O japonês Psico acreditava ter quebrado todos os ossos do nosso glorioso mestre Hélio Gracie. Porém, o glorioso mestre tinha uma técnica secreta que permitiu sair ileso dessas 32 quedas consecutivas. O ringue foi construído com uma tecnologia moderna que o tornava mais macio do que pula-pula de festa infantil. Sendo assim, o nosso super-herói e glorioso mestre Hélio Gracie não teve seus ossos quebrados depois dessa saraivada de quedas. O japonês Psico Yasuichi Ono, vendo que o nosso amado e glorioso mestre Hélio Gracie estava imune às quedas graças à tecnologia Gracie, utilizada na construção do ringue, mudou sua malévola estratégia, partindo para a luta de chão. E já no chão, as coisas ficaram pior ainda para o nosso querido mestre, pois a arte suave, que permitia o mais fraco vencer o mais forte apenas utilizando alavancas, não funcionou muito bem nesse fatídico dia. Ono era o verdadeiro mestre na luta de chão e era o terror nas chaves de pé. Então, sem pensar muito, Yasuichi Ono já agarrou logo o pé do nosso mestre. Não se sabe o que era mais doloroso, a dor física ou a dor emocional, pois essa chave de pé trouxe uma lembrança dolorosa do tempo em que a fada do pé desafiou o Gracie Jiu-Jitsu e venceu o desafio levando embora os pés de muitos jiu-jiteiros Gracie. Mas como o nosso mestre já tinha planejado tudo, as regras Gracie funcionaram bem. Foi só o nosso glorioso mestre colocar a mão nas cordas do ringue que a luta voltou em pé. E assim sucessivamente.
Toda vez que o japonês podólogo encostava no pezinho do querido mestre Hélio, ele segurava as cordas e a luta reiniciava. Então Yasuichi Ono ficou zangado, deixou o pé de lado e já foi logo arrancando o braço do nosso glorioso mestre Hélio Gracie. Porém, como Hélio era muito flexível, ele conseguia esticar a perna até encostar o que restava dos seus pés nas cordas do ringue, então a luta reiniciava em pé. E depois de 40 minutos de surra, a luta terminou sem vencedor kkk. Mas a arte suave do nosso glorioso mestre foi totalmente desmoralizada naquele dia. Mas como o mestre das artes sabe de tudo isso? Na internet você descobre tudo, e a verdade sempre vem à tona. Infelizmente não há um vídeo da luta, pois a única fita que Yasuichi Ono tinha guardada em sua estante foi jogada fora por uma véia japonesa com mania de limpeza. Mas e a cópia do vídeo? Será que a família Gracie ainda tem? Kkk. É melhor abafar o caso. Para que divulgar algo tão vergonhoso? Mas se você quiser saber mais sobre como foi essa luta, eu deixei um link na descrição do vídeo. Divirta-se. E se você sobreviveu a essa história tão dolorosa quanto as chaves de pé do Yasuichi Ono, já sabe o que fazer, né? Curte o vídeo, deixa aquele comentário maroto, se inscreve no canal para mais histórias proibidas do jiu-jitsu e ativa o sininho. Porque vai que algum japonês endiabrado aparece de novo por aí, e você não quer perder o próximo capítulo. Valeu, e até a próxima luta que quase ninguém quer lembrar. Este vídeo é uma dramatização humorística, baseada em eventos históricos. Contém exageros e elementos fictícios para fins de entretenimento.